Na hora do ver as Escrituras por vocês. Por isso, segurando o texto, faça comigo bem o sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Eu gostaria de citar carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por nossa saúde, vamos repetir assim: eu sou vitorioso por ela. Pessoal, eu estou apenas colocando para vocês, tá? Estou colocando para vocês nesse momento essa programação que está na TV do padre Marcelo Rossi. Veja aqui o pessoal, olha o pessoal. Pronto, veja aí. Isso aí é uma reunião onde o povo está ali reunido para adorar a Deus. Olha, eles estão aí repetindo: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Veja aí. Então, o que eu quero mostrar a vocês, aqui, com esse vídeo agora, é a seguinte coisa. Estou aqui vendo essa programação do padre Marcelo Rossi, né, do Sistema Religioso Católico Romano. E dentro dessa programação, vamos lá, gente, vamos começar, né? A gente vai começar assim. Eu já comecei assim para chamar a sua atenção. Então, comecei mostrando essa programação do padre Marcelo Rossi para chamar a sua atenção pelo seguinte motivo. O motivo de você saber que todos falam de Deus. O motivo de você saber que todos são reunidos nas suas reuniões, seja católicas, evangélicas, espíritas, budista, mórmon, por aí vai. Todos se reúnem nas suas reuniões, nos seus cultos, para louvar a Deus. Todos estão vivendo conselhos, pregações, instruções, comportamento, usos, costumes, numa vida santa para Deus. Todos estão falando de Deus. O sermão do padre Marcelo Rossi é um sermão muito bonito. Fala de Deus. Não tem nada do diabo ali sendo falado. Está ensinando as pessoas a ser boa, a perdoar, amar o próximo, fazer o bem. Todos os sermões, né, religiosos levam para esse lado. Trabalha o bem. Ensina as pessoas a ser boas, a perdoarem, a ser honestas, a ser justas. É ou não é? Tem alguma religião que ensina o povo a matar, a roubar, a ser do diabo? Não. Todos os grupos religiosos estão vivendo a sua manifestação de Deus. Olha aqui, vou mostrar de novo. Olha o povo aí. Esse povo está adorando aí a Deus. Ó. Estão nas suas reuniões para louvar a Deus, para adorar a Deus. Eles não estão aí para adorar o diabo. Tá certo? O líder do sistema aí, o ensinador, não é? O padre Marcelo Rossi, é um padre que ele prega muito bem, ele tem mais conhecimento na palavra do que muitos desses que se dizem pastores que estão por aí, não é? Congregando pessoas para se perder de Deus, perdido do conhecimento de Deus e tudo. Então, as pregações de Marcelo Rossi, se você vê, ele prega a Bíblia, tá? O padre Marcelo Rossi prega a Bíblia melhor do que muitos pastores, que não tem nem conhecimento da Bíblia para pregar. Mas vamos lá, o que é que eu quero levar para você? Qual é o objetivo de mostrar, né, este culto público do sistema católico romano, esse líder religioso dentro do sistema, instruindo e conduzindo as pessoas no ensinamento espiritual, levando o povo a aprender de Deus. Qual é o problema aí? O problema aí é que eles fazem tudo isso fora dos princípios do Evangelho. Esse é o problema. Não é só os cultos, as reuniões
do sistema católico romano, não. É as reuniões de qualquer sistema religioso, encabeçado, conduzido, dirigido por qualquer líder de qualquer religião, católica, evangélica, espírita, budista, mormon. Então, o objetivo que eu estou aqui para trazer para você, esse ensinamento, esse esclarecimento, advertência, né, mostrando de início, ó, cara, olha aí o pessoal se abraçando, o pessoal ali, ó. Isso é bom, cadê? Saiu agora, tá? Olha aí os ensinadores, os líderes do sistema religioso católico romano, né, que são os padres, na submissão e obediência ao seu supremo sacerdote, que é o Papa, tá vendo aí? A obediência, eles estão tudo subjugados pelo Papa aí, nesse sistema católico romano. Então vamos encerrar aqui de mostrar. Então eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando esse culto público do sistema católico romano, mostrando aqui que está sendo transmitido pela TV, é público, por isso que eu estou mostrando, eu posso. Tudo que está divulgado publicamente, você tem direito de questionar, criticar, de expor. Então por isso que eu estou expondo aqui. Por quê? Porque os católicos se reúnem não é para adorar o diabo. Os grupos religiosos se reúnem não é para adorar o diabo. Todos estão ali nas suas reuniões, no entendimento, no propósito de adorar a Deus. Né? Estão ali para adorar a Deus. Estão ali reunidos, estão louvando, estão cantando música a Deus, que dizem que é música de louvor. Estão ali, deixa eu colocar aqui deixa eu ver aqui. Né? Então, todos eles estão ali, mas não estão ali adorando o diabo. Eles estão ali no entendimento de que estão servindo a Deus. O problema é que eles estão no entendimento errado. Eles estão dentro da instrução, dentro do ensino, dentro da direção que leva eles a se perder de Deus. Por quê? Porque estão fora da direção, do entendimento daquilo que o Evangelho revela. Estão vivendo suas manifestações religiosas, estão manifestando sua adoração a Deus, como disse Jesus, em vão. Porque não estão dentro dos preceitos do Evangelho. Estão fazendo tudo isso pelos preceitos dos homens, que estabelecem é assim, é assado, é desse jeito, é por aqui, é através disso, é através daquilo. Está entendendo? Então essa manifestação que eu mostrei aqui no vídeo agora, dessa reunião dos adeptos do catolicismo romano, estão lá adorando a Deus dentro da condução do seu líder, aonde o padre Marcelo Rossi, ele tem uma boa palavra, ele conhece a Bíblia, ele sabe pregar a Bíblia, ele tem sermão muito emocionante, bonito, que cativa as pessoas. Aí é onde entra o problema, onde as pessoas elas se deixam levar pelo homem, pela forma de falar, pela pessoa. Eles não estão olhando para a palavra, tanto que Jesus nos adverte a ter cuidado na palavra, a examinar a palavra. Jesus nunca nos conduziu, nos orientou a se deixar levar por nenhum homem que diga que é de Deus, que diga que é autoridade, que diga que é enviado, que é santo, que é ungido. Jesus nunca orientou a cada um de nós, discípulos dele, a viver dentro dessa direção. O princípio pelo qual Jesus nos adverte é estar atento, examinar as Escrituras e observar os que estão ministrando, para ver qual é o centro da ministração que ele leva a você, seu entendimento, sua visão, seu conhecimento. Então, as reuniões religiosas, o povo se reúne para viver para Deus, todos eles. Todos os religiosos, seja ele, não é só evangélico não, né? Os evangélicos que se denominam o de Deus verdadeiro, como todos os outros grupos, porque todos os religiosos se denominam verdadeiros de Deus, a igreja de Deus, por meio da sua religião. Então,
seja evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová e qualquer grupo religioso que se reúne, eles não se reúnem para o mal, se reúnem para o bem. É aquele momento de emoção, de choro, de músicas que as pessoas se emocionam e choram cantando para Deus, que é o louvor, né? Onde estão louvando a Deus. Todos eles se reúnem para louvar a Deus. Todos eles estão ali em nome de Deus. Todos os grupos religiosos vivem sua vida como se estivesse servindo a Deus. Todos os grupos religiosos vivem seu padrão de usos e costumes como se fosse meio de santificação para Deus. Todos os grupos religiosos vivem suas vidas entendendo que estão em Deus. E é bonito os sermões do padre Marcelo Rossi. Tem coisas que eu ouço ele pregar que eu absorvo. A Bíblia diz, ouvi de tudo, retém o que é bom. Eu retenho o que é bom no sermão de Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi prega a Bíblia melhor do que muitos pastores que não têm nem habilidade com a Bíblia, não sabem nem manejá-la. Só que aí entra a sutileza do diabo. É isso que nós temos que vigiar. Porque eles pregam a palavra. Eles estão ali pregando a palavra. Eles não estão pregando outra coisa. Eles pregam a palavra. Ele ensina a palavra. Eles mostram a palavra. Eles usam a palavra. Mas o que acontece? Entra agora, subliminamente, a perversão. O contrário. O adicional. A mistura na palavra. É aí que muitos não percebem. É aí que nós temos que vigiar. É aí que nós temos que recuar. Ouvir de tudo, reter o que é bom. O que é bom? O que é bom é aquilo que está dentro do Evangelho. O bom é aquilo que Jesus ensinou. Se dentro do sermão desses homens, eles não tiverem compromissado com o Evangelho, pregando exclusivamente o Evangelho, sem mistura, você tem que ter atenção. Porque quando você vê a mistura, você sai daí. Você não recebe mais. Você se aparta. Porque se você receber, você vai ser corrompido o seu entendimento da verdade do Evangelho, e isso leva o homem à perdição. Sabia disso? Que o homem se perde de Deus não é porque sai de nenhuma igreja, é porque ele é corrompido o entendimento do conhecimento do Evangelho. Ele adultera, ele desvia. Ele se perde da direção de Cristo e passa a viver uma vida com Deus, agora, pelo guia da sua religião. É aí onde entra a apostasia. Então nós temos que ter cuidado. Todos estão falando bonito em nome de Deus. Seja pastor, padre, papa, dentro dos centros religiosos evangélicos, os pastores estão lá, pregando bonito, santidade, amor, vida santa, amar o próximo, amar a Deus, estão pregando isso lá. O problema não é falar de que Deus é grande, é bonito, é maravilhoso, é poderoso. O que você tem que estar atento não é ouvir o cara dizer, eita, porque você tem que amar, perdoar, seja santo. É o teu entendimento para onde está sendo levado, aonde você está se conduzindo, colocando tua fé, tendo como alicerce, tendo como fundamento da tua vida com Deus, qual é o alvo da tua fé, qual é o princípio que está sendo formado no teu entendimento dos valores da vida com Deus. É isso que tu tem que estar atento. É isso que tu tem que estar atento. Porque as pessoas dentro da religião não estão, dentro de uma visão ótica, não estão fazendo mal. Eu vou dizer a você uma coisa. Você acha que os católicos estão reunidos para fazer o mal? Não. Estão fazendo o bem. Se reúnem em nome de Deus para adorar a Deus, fazem caridade, vivem o amor entre eles dentro do sistema, pregado pelos princípios do sistema. O amor de Deus não é esse que o mundo prega, não, tá? Mas eles vivem. Os religiosos, eles vivem. Eu não vou dizer que os testemunhos de Jeová estão fazendo mal para o próximo. Dentro da visão ótica, prestem atenção. Eu estou falando dentro da visão ótica, dentro da vida aqui secular.
Agora, quando parte para o espiritual, é aí que nós temos que conhecer aonde está a maldição no lado espiritual, irmão. Porque os católicos, os evangélicos, os mormons, os testemunhos de Jeová, os espíritas, eles se reúnem para o bem, para viver uma vida ali de conselhos, de instruções, de ensinamento, para perdoar, para amar, para fazer o bem, a caridade, as boas obras. Eles vivem isso. Tudo em nome de Deus. O problema está na formação espiritual. O problema está no entendimento em relação a Deus. No entendimento em relação à vida do homem com Deus. No entendimento em relação o homem alcançar a graça, a comunhão, o perdão de Deus para a salvação. É aí que entra a questão que leva as pessoas agora, no lado espiritual, está em maldição. Porque no lado material, na visão óptica, dentro do âmbito secular, os católicos estão bem, os evangélicos estão bem, os mormons estão bem, os espíritas estão bem, todos os religiosos estão bem, suas religiões prosperam, todos têm suas vidas boas, prosperam, todos os religiosos estão bem. Agora, quando parte para uma visão espiritual, para a realidade espiritual em relação a Deus, é aí que entra o porém, que muitos não estão atentos para isso. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu trago o esclarecimento, irmãos, eu trago ensinamentos importantes, que são necessários para iluminar o teu entendimento, para você conhecer. Eu trago uma coisa aqui, uma observação para você. Me pergunte uma coisa. Os católicos praticam o bem na sua vida religiosa? Nos seus ensinos religiosos? Praticam. Vai ver a reunião deles. Falam de Deus. Falam de amar o próximo. Ajudam. Faz caridade. Os mormons, eles, quando veem as pessoas evangelizar, eles vêm falando do diabo? Eles vêm falando para você matar, roubar, estuprar? Os testemunhos de Jeová, quando vai até você, ele vai lhe dando conselho para viver bebendo, embriagado na droga? Não, os conselhos deles são bons. O propósito dele é fazer você discípulo do sistema dele. Qualquer religioso. O interesse dele é levar você para o sistema dele. Todos eles falam bonito, faz o bem, se reúnem para as suas manifestações de louvor a Deus. A pergunta é, Deus está aprovando eles para recebê-los? Eles estão tendo acesso a Deus pela prática deles? Pela vida religiosa? Pelo servir nos trabalhos da religião? Eles estão tendo acesso a Deus, eles estão na comunhão com Deus, com toda a caridade que eles fazem, com todo o conselho de amar e perdoar que eles dão, com toda a pregação bonita de Deus que eles pregam, com todas as músicas que eles dizem que estão louvando a Deus, que eles cantam. Eles estão aprovados por Deus. Eles estão na graça de Deus para receber o perdão dos pecados, por meio e pela vida nas suas religiões. É aí que entra a questão. Com tudo que eles fazem, independente de qualquer grupo religioso, permanecem na maldição espiritual. Em relação à vida com Deus, permanecem afastados. Não vão ter a aprovação de Deus. Não vão ter a aprovação de Deus. A aprovação de Deus para o homem que está perdido dele, julgado e condenado, não é por nenhuma religião, vivendo nenhuma vida de devoção religiosa, fazendo e praticando nenhuma obrigação. A vida para o homem alcançar com Deus é pelo único caminho. Um só é o caminho que o homem pode encontrar a direção para Deus. Uma só
é a porta, que o homem pode ter acesso a Deus entrando por ela. É aí onde entra o porém e a questão. Para as pessoas entenderem, para as pessoas compreenderem a sua grande necessidade espiritual de reconciliação com Deus, o Criador. E a importância do homem se reconciliar com Deus é sair do juízo que ele está. Ele já está no juízo. A importância do homem encontrar o caminho para Deus é para ele sair da perdição que ele já está. E tudo isso é pelo único caminho que foi estabelecido pelo próprio Deus para o homem chegar a ele. Esse caminho não é nenhuma religião, seja ela católica, evangélicas, espíritas, budistas, qualquer que for a vertente, o conceito religioso. Nenhum desses valores que as pessoas vivem praticando e sendo devotos por meio dos conceitos do ensino das religiões, nenhum conceito, nenhuma direção dessa é o caminho para Deus. Ninguém vai encontrar Deus. Alguém chegou para mim e disse assim: irmão Wellington, quem vai para o céu? É os católicos? É os evangélicos? É os espíritas? Quem é o povo de Deus? Qual é a igreja verdadeira, irmão Wellington? É a católica? É a evangélica? É a de Mormon? E eu disse para essa pessoa: nem católico, nem evangélico, nem espírita, nem budista, nem religioso de religião nenhuma vai para o céu. Que para ir para o céu não é por meio da religião. O caminho para o céu não é a religião. Nem igreja evangélica, nem igreja católica, nem igreja de Mormon, nem igreja de nenhum sistema religioso é a igreja verdadeira de Deus. A igreja verdadeira de Deus não é nenhuma dessas instituições denominacionais. A igreja verdadeira de Deus são pessoas. Pessoas que estão em Cristo, convertida e arrependida. Observação: a igreja de Deus é formada por pessoas, um corpo místico que forma a igreja, o corpo de Cristo, pessoas. É a igreja de Deus. Pessoas, observação, que estão em Cristo, não pessoas que estão nessa ou naquela igreja ou religião, denominação. Então, eu respondi para essa pessoa: o caminho para o céu é Jesus. O meio de salvação é Jesus. O único meio que o homem encontra a salvação, a reconciliação, o perdão de Deus é em Jesus, por Jesus. Enquanto as pessoas estiverem vivendo com entendimento de vida com Deus por meio da religião, dentro da religião, continuam perdidas, em maldição, com toda a prática do bem que pratiquem, com toda a manifestação de louvor e adoração a Deus que vivam, com toda a devoção e consagração na sua forma de vestir, comer, beber, em usos e costumes que praticam, continuam perdidas de Deus em maldição. Toda a caridade que o espírita faz, toda a vida do bem que os católicos e evangélicos vivem, todo o sacrifício religioso dos mormons, budistas e qualquer outro grupo religioso não serve de nada para Deus. Aproximar o homem de Deus, levar o homem a alcançar a graça de Deus, conceder ao homem o perdão de Deus. Nada disso que vivam ou pratiquem na religião serve para o homem alcançar a vida com Deus, a comunhão, o perdão, a aprovação de Deus. Nada disso que vivem escravizado na religião, os adeptos de cada religião, é útil para Deus. A Bíblia chama de
sacrifício de tolo. Adoração a Deus em vão. Porque não estão dentro dos preceitos de Deus. É aí que entra a questão, que agora eu quero comunicar a você essa verdade diante dessa introdução que nós fizemos tão longa e tão detalhada para ensinar você isso que você precisa entender. Sabe qual é o maior erro das pessoas? É se levar pela emoção. Perdem a razão, embriagam-se, perdem o sentido, a sensatez e agem sem entendimento. O que Deus quer de nós é o conhecimento, para que a gente tenha entendimento dele e ande lúcido e sóbrio, com prudência, examinando a palavra dele, aprendendo dele, para se manter na vida com ele pelo conhecimento, e não por prática, por vida, por sacrifício, por atividade dentro de nenhum ambiente. A vida com Deus é pelo conhecimento, para a gente andar com entendimento com ele, guiado pela sua palavra, que é lâmpada e luz para nos guiar na vida com ele. É a palavra de Deus. É o próprio Jesus que disse: eu sou a luz que vem ao mundo. Quem me segue não andará em trevas. Cristo é o nosso guia espiritual que nos leva a andar com Deus, estar em Deus, viver na direção de Deus, na promessa de Deus, que nos garante a salvação da nossa alma. É Jesus. E isso não é dentro de nenhum sacrifício ou penitência ou flagelo religioso. Isso é pelo conhecimento daquilo que ele, Jesus, já fez para nos conceder a graça de poder entrar na presença de Deus, ser recebido por Deus, alcançar o perdão de Deus e ter a promessa da salvação, da vida eterna com Deus. Tudo já foi feito por Jesus. É aí onde entra a questão que as pessoas estão em maldição dentro do sistema religioso, com toda a sua vida boa, justa e perfeita, aos olhos dos homens que vivam na religião, continuam em maldição, porque estão sem o entendimento daquilo que Deus nos revela no Evangelho, para nos dar o conhecimento do meio de chegar a Ele. É aí onde as pessoas se perdem. Porque querem alcançar a vida com Deus por meio daquilo que os homens colocaram. O caminho da religião foi colocado pelo homem, inspirado por Satanás. E através desta vida, dentro desse caminho, que as pessoas buscam encontrar e viver com Deus pela religião, se perdem de Deus, porque ignoram o caminho que Deus colocou. E convida o homem a entrar nele e andar por ele para a vida com Deus. Porque Deus, ele não vai aprovar ninguém, receber ninguém, conceder a sua graça da eternidade para ninguém, se não for por Jesus Cristo. O único meio, o único caminho, a verdade de Deus para o homem ter a vida com ele e encontrar-se com ele é por Jesus. E crer em Jesus, viver em Jesus, não é estar escravizado dentro de nenhum sistema religioso, com a vida centralizada, devota e consagrada em regras de fé e prática, vivida pela religião. Crer em Jesus, viver em Jesus, é estar com entendimento naquilo que o Evangelho revela dele e se converter e se conduzir no entendimento pela direção do Evangelho. É isso que Deus quer de nós. Não adianta ninguém aderir a nenhuma religião, seja ela católica, evangélica, espírita, budista, tudo isso é artimanha do diabo. Tudo isso é estratégia do diabo para desviar as pessoas e tirar das pessoas o entendimento, o conhecimento da verdade. E fazer as pessoas se perderem dentro desses caminhos que foi colocado como meio de viver com Deus, como meio do povo estar
em Deus. Cada um na sua religião. O caminho para o inferno que Satanás colocou, fazendo o povo pensar que estão indo a Deus. Que é o caminho da vida religiosa, da devoção religiosa, da vida centralizada e vivida como se fosse para Deus dentro da religião. Por meio da religião é maldito, irmãos. É maldito. O homem continua em maldição no lado espiritual. Esteja ele em qualquer religião. Ah, mas Deus está abençoando, está prosperando. Todos prosperam. A questão de você estar conquistando as coisas neste mundo não é uma indicação de que Deus está te aprovando e está te aceitando na comunhão com Ele. Jamais, jamais. A questão da prosperidade é coisa neste mundo natural que você vai alcançar. Até o diabo. E Deus permite. Faz as pessoas prosperar dentro de caminhos que aborrecem a Deus. E Deus permite. Porque o homem é livre para tomar escolha e fazer decisão. Ainda que tenha um grupo aí, inspirado por Satanás, pregando uma doutrina de que não existe livre-arbítrio. De que o homem não tem liberdade de escolher. Ainda que exista um grupo trazendo essa doutrina de demônio, que eu estou aqui sempre refutando ela. Estou sempre trazendo um esclarecimento para condenar esse ensino maldito. Esse é o meu trabalho. Todos continuam perdidos de Deus se não tiver o conhecimento do Evangelho. Se não tiver dentro do entendimento do Evangelho. Porque o povo nas suas religiões estão aí prosperando. Estão aí dando seus cultos de gratidão, dizendo que Deus abençoou, que Deus deu carro, deu casa, deu bênção, deu prosperidade. Todos estão aí, mas continuam na maldição do pecado. Perdidos e separados de Deus. Porque tem gente que diz, não, Deus está na minha vida, Deus está abençoando. Deus está abençoando não é só a tua vida dentro dessa religião. Deus está abençoando a vida de quem é religioso. Deus abençoa a vida de quem não é religioso. Deus abençoa a vida do bom, do mal. Quando fala das bênçãos naturais deste mundo, da vida secular, Deus não faz acepção de pessoa. Ele manda para todos. Bom ou ruim, justo ou injusto. O bem de Deus para o homem neste mundo aqui é para todos. E Deus não pede ninguém, faça isso, faça aquilo para eu te dar. Deus dá cura, Deus dá saúde, Deus dá condição do homem se manter, Deus abre porta de emprego a qualquer pessoa. Não precisa viver dentro da mentira, escravizado dentro do engano do diabo que os pastores pregam. Não. Para Deus te abençoar, tem que vir para a campanha, tem que ser dessa igreja, tem que ser evangélico, tem que viver dentro dos padrões da atividade, dos cultos, dos pactos, dos votos, para Deus te abençoar. O povo que vive preso nessa mentira. Porque para Deus abençoar o ser humano com as bênçãos naturais desta vida aqui, não precisa você ser crente nele. Você sendo ateu, Deus te abençoa. Você sendo ladrão, prostituto, maconheiro, Deus está te abençoando. Todo dia na tua vida, Deus te dá livramento. Deus te permite o dia para viver. Hoje você está ouvindo isso porque Deus te deu a condição. Deus te dá a condição de tu se alimentar. Com toda a maldade, com toda a miséria que tu vive na tua vida praticando, Deus não priva você do livramento, da saúde, do alimento. Você está tendo, está vivendo. É bênção de Deus. Seja católico, espírita, budista, mormon, evangélico, testemunha de Jeová, seja bom, ruim, ladrão, assassino, estuprador ou não, Jesus manda a bênção dele para todos. Isso está na palavra, tá? Eu não estou aqui falando coisa com coisa que eu acho. Eu estou aqui falando principiado pela palavra. O próprio Jesus vai dizer que Deus manda o sol e a chuva, para bom e para ruim, para justo e injusto. Isso está falando das necessidades, do suprimento, daquilo que o homem precisa para viver nesta vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 ao 25. Diz a palavra de Deus que Deus ele dá a todos o ar, a vida e todas as coisas que o homem precisa para viver. Quem dá é Deus.
Eita, furou. Pessoa. Vamos botar no saco. Ah, rapaz. É fogo. Opa, vai. Isso aqui não tem nada. Vamos lá, gente. Eu fui atender aqui, né? Vamos voltar aqui ao que eu estava falando. Então, Deus dá a todos. Deus dá tudo a todos. O texto vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai aprender de Deus, direto de Deus. Não fica aí que nem alienado aí na direção dos homens, não. Nos ensinos dos homens, não. Analisa o que os homens estão pregando se está na palavra. E eu peço para você analisar o que eu estou pregando aqui. É o que a palavra ensina. Que Deus, para Ele abençoar a vida de alguém, não precisa ser crente, fazer um pacto, um voto, estar dentro de igreja, estar vivendo culto disso, culto daquilo, para Deus te abençoar. Isso tudo é escravidão que o povo vive. Preso nessa mentira, buscando bênção ali, aqui e acolá. Atrás de melhora de vida, atrás de cura, atrás disso, de milagre. As bênçãos naturais desta vida, Deus dá a todos, sem exceção. Atos 17, 24 e 25. Porque Deus dá tudo a todos, o ar, a vida e a respiração. Todos recebem de Deus a graça da vida neste mundo. Agora, as bênçãos eternas, no lado espiritual, é aí que entra o porém. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos são em Cristo, por Cristo. Quem não está em Cristo nunca vai alcançar as bênçãos eternas, as bênçãos espirituais. O homem, ele pode viver o que viver, fazer o que fazer, ele pode praticar o bem que quiser, ele nunca vai alcançar perdão, remissão de pecados, justificação, reconciliação com Deus, promessa de vida eterna. Ele nunca vai alcançar isso. Faça o que fizer, viva como viver, esteja onde estiver. Isso tudo é por meio de Jesus. O homem só vai ter a vida com Deus, as bênçãos eternas, se ele crê em Jesus. Olha o que diz a palavra. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que isso nos ensina? É que vida eterna, as bênçãos eternas, aquilo que Deus convida o homem a receber, para que quando ele sair desta vida, ele possa ir para uma vida de gozo, de paz em abundância, é a partir de Cristo. É por meio de Cristo. Sem Cristo, ninguém vai alcançar nada de Deus na eternidade, irmão. Neste mundo aqui, Deus não vai te privar, não. Tu matando, roubando, estrupando, vivendo fora da direção dele, na religião A, B e C, Deus vai continuar te permitindo prosperar nesta vida. Deus não vai te privar da vida aqui e das coisas deste mundo, não. Como ensina aí os fanáticos da religião evangélica. Olha, porque se tu não vier para a igreja, não servir a Deus, não crer em Deus dentro da igreja, Deus vai te pegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é mentira para prender vocês lá dentro. Crendo em Deus ou não, tua vida vai continuar, tu vai prosperar, tu vai triunfar, tu vai se dar de bem. O problema é o que nos aguarda na eternidade. Tem muita gente neste mundo, irmão, praticando abominações aos olhos de Deus, praticando tanta maldade, tanta malícia, tanta iniquidade. E está aí prosperando, está aí triunfando, está aí na glória dos homens. Só que a recompensa está guardada. O juízo de Deus para a nossa vida é quando sair daqui, meu amigo. Aqui você pode viver de todo jeito. É aí que entra a questão de você crer enquanto está aqui. Porque se não crer,
Vai viver aqui de todo jeito, tirando onda, prosperando, tendo glória, tendo fama, tendo riqueza, tendo prosperidade, tendo o povo dizendo que é homem de Deus, cheio do poder. Meu amigo, mas se tu não tiver com a tua vida convertida a Cristo, ai de ti, ai de mim, se partir daqui para a eternidade, sem ter o entendimento daquilo que o Evangelho nos revela para a gente crer. Ai de nós. Olha o que Jesus vai dizer. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer permanece condenado. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que significa isso? Essa doutrina maldita, depois eu prego nela, não quero nem falar agora para não entrar nela. Eu quero conduzir no assunto que eu estou aqui, mostrando a você que a sua vida com Deus não depende de nenhuma religião, seja ela qual for. Não depende de nenhuma vida de prática do bem, seja qual for a prática que você esteja praticando. Se você não tiver o conhecimento de Cristo, não se converter a Cristo e não crer em Cristo com o entendimento do que o Evangelho revela, pelo qual precisamos crer nele, você continua perdido de Deus. Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece, já está condenado. A condenação já é real na vida de toda a humanidade. O único meio de salvação para o homem ser livre da condenação, Deus ele propõe para nós. Esse meio de salvação para o homem chegar a Deus, encontrar a aprovação e a comunhão com ele, não é a religião evangélica, não é a vida escrava na religião católica, não é a vida escrava na religião de Mórmon, não é a vida devota e consagrada em nenhuma religião, irmão. Não é a vida santa, bonitinha, justa, vivida pela religião. É a vida transformada, vivida em Cristo e por Cristo. Vou repetir de novo, para você entender. A vida com Deus para que sejamos aprovados e vivemos na comunhão com Ele, não é a vida vivida dentro de nenhuma religião, nas práticas, nas devoções, na vida bonitinha, justa, perfeita, santa, pela religião. A vida que nos leva à comunhão com Deus é a vida vivida em Cristo, por Cristo. Em Cristo, por Cristo. Não é em religião, por vida religiosa, por valores religiosos, por práticas de devoções e usos e costumes de religião. A vida que nos leva a ser aceito por Deus é a vida vivida por fé e entendimento em Cristo. Por Cristo. Então Deus não vai receber ninguém. Ninguém vai ser aprovado e aceito por Deus se não tiver em Cristo. Jesus vai dizer, quem crê nele é crendo nele. Ah, não, mas eu sou escolhido já. Não. Não ensina isso a palavra de Deus não, tá? Não ensina não. Os falsos profetas pegam textos e criam a sua interpretação para apoiar a sua doutrina herética. A palavra ensina o próprio Jesus. Não vá atrás de doutrina de Calvino, Armínio, de Pastor A, de igreja, de nenhum teólogo, não. A doutrina única da salvação é a doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram. Então vá entender o que Jesus pregou, que foi pregado também pelos apóstolos. E a doutrina de Cristo é, quem crê será salvo, não é quem é escolhido. Se alguém é condicionado da atitude de fé do homem, não é decreto soberano de Deus para trazer o homem. Deus, ele convida o homem, ele mostra ao homem o caminho, ele dá ao homem a direção. É o homem que, na sua atitude, na sua ação, vai decidir se segue a direção de Deus, se deixa ser guiado por Deus, ou se continua na incredulidade, com o coração endurecido, andando contrário ao caminho que Deus mostra, e permanecendo perdido. Porque Jesus ele diz assim, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tudo isso é pelo crer em Jesus. Ninguém vai alcançar a vida eterna,
Ninguém vai ser livre da condenação. Ninguém vai ter comunhão com Deus, que é passar da morte para a vida, se não for por Jesus Cristo, irmão. E crer em Jesus não é se filiar a uma religião, dizer eu sou de Jesus, adorando a Jesus, vivendo dentro de religião. Crer em Jesus é ter o entendimento transformado pela verdade do Evangelho, que nos leva a conhecer aonde devemos estar e firmar nossa vida de fé em Deus. Não é dentro de religião nenhuma, guiado por nenhum líder religioso. Deixa eu dar 2 textos aqui. 2 textos. Então, como eu estava dizendo, para concluir, né, o primeiro tempo do primeiro, né, da introdução que eu fiz logo no começo, para resumir, todos estão adorando a Deus, irmão. Todos estão nas suas reuniões, nos seus ajuntamentos, nas suas denominações, vivendo a manifestação de fé em Deus. Só que estão perdidos pelo entendimento corrompido. É aí que entra a questão. Não é pelo fato de falar em Deus, se reunir, cantar hinos bonitos a Deus, falar de amor, não roube, não mate, ame seu próximo, perdoe. Não é isso que faz o homem estar em Deus. Todos estão vivendo e sendo ensinados nisso, dentro das religiões. Mas estão perdidos do entendimento daquilo que o Evangelho revela. Porque estão com seu entendimento corrompidos da verdade de Deus. E aí que entra a questão que o homem precisa entender para ter o conhecimento do caminho que o levará a Deus. É pelo Evangelho. É o Evangelho que mostra. Mas, irmão Hélio, e dentro das religiões, eles não falam do Evangelho? Eles não falam de Jesus? Falar de Jesus não é pregar o Evangelho. Porque falar de Jesus, todos os religiosos falam. Mas o povo não está sendo instruído e nem estão vivendo o Evangelho lá. Estão contrariando e andando contra o Evangelho. Estão vivendo um conceito anátema. É isso que faz o homem continuar perdido. É ele não ter o conhecimento da verdade. Não é porque ele não teve oportunidade. Tem. Deus, ele vai fazer com que todos ouçam o chamado dele pelo Evangelho. Ninguém vai ser tomado culpado inocente. Ninguém vai a juízo porque não foi advertido. Ninguém vai sofrer a condenação porque Deus quis e não deu oportunidade para ele se salvar. Porque Deus está dando a essa humanidade, ao longo dos séculos, todos os dias, o convite de Deus, a oportunidade de Deus está sendo dada às pessoas para serem livres da condenação que estão. Deus está todo dia convidando as pessoas. Por isso que o texto diz que é necessário que esse Evangelho seja anunciado a toda criatura. Toda criatura, porque ninguém vai ser tomado por inocente. Ninguém vai ser tomado porque não ouviu. Olha o que Paulo vai dizer. Atos dos Apóstolos 17, versículo 30 e 31. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Meu amigo, Deus, ele leva para o homem o entendimento da situação de perigo que ele está. Quem mostra é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está na humanidade, convencendo a humanidade, através da pregação do Evangelho, do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O Espírito Santo é quem nos leva a pregar o Evangelho, para que quem tem ouvido para ouvir, que ouça, creia para ser salvo. Eu quero dizer a você uma coisa. Isso que as massas de multidões de pessoas vivem nas religiões não é o Evangelho. Isso que a multidão de pessoas estão vivendo, devotando e consagrando suas vidas como se fosse para Deus, por meio e dentro das religiões, não é o Evangelho.
É aí que entra a questão de se ouvir o Evangelho e de crer no Evangelho. O próprio Jesus vai dizer, preguem o Evangelho a toda criatura. Salvação não é para quem está dentro de igreja evangélica, é para quem crê no Evangelho, será salvo. Porém, quem não crê, pode estar em qualquer igreja, vivendo o que viver, continua condenado. E Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para salvar, não é os escolhidos, é quem crê. É para salvar todo aquele que crê, não importa a cor, a raça ou a religião. Para ser salvo, precisa crer no Evangelho. Então, meu amigo, aprenda isso. Sua vida está perdida, escravizada. Você está aprisionado dentro de uma mentira do diabo, vivendo a tua vida centralizada numa igreja, escravizado em trabalho, atividade, compromisso, regra, meta, que é colocada para você viver e praticar a sua vida inteira dentro de igreja como se fosse para Deus. Tudo isso é vã. Você precisa buscar o conhecimento da verdade. Jesus não mandou ninguém procurar a igreja verdadeira ou viver dentro de nenhuma igreja que diz que é verdadeira. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade Jesus vai dizer que é Ele mesmo. Ele é a verdade. E Jesus não manda ninguém ir para nenhuma igreja, Ele chama para vir a Ele. Vinde a mim. Mas, irmão Hélio, eu não preciso ir para uma igreja para encontrar Jesus? Jesus nunca disse que está dentro de nenhuma igreja. Ele está bem perto de você te convidando, dizendo, vinde a mim, eis que estou à porta e bato. Creio em mim. Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus vai dizer, sigam a mim, creiam em mim, venham a mim, estejam em mim e as minhas palavras em vós. Jesus nunca disse a ninguém, vão para o templo, esteja no templo, vá para a igreja, esteja na igreja, viva praticando sua vida escrava ali, aqui, acolá, siga o líder da igreja, se submeta à autoridade de Deus, que é o pastor da igreja, é o padre ou o papa, quem for. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. O Evangelho não nos leva a isso. Então, quando eu vivo na direção do Evangelho, eu não me deixo prender, escravizar nos preceitos dos homens. Nos ambientes que os homens criaram, inspirados por Satanás, chamado igreja, casa de Deus, onde o povo está preso, perdido de Deus. Eu não me deixo ser dominado, escravizado, porque eu conheço a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu não me deixo levar pela pregação dos poderosos, dos profetas, dos homens que dizem que tem visão, revelação, determinismo de Deus estão aí levando para o povo. Eu não me deixo levar, porque eu conheço a verdade. Eu sou livre, sou liberto. De quê? Da mentira do diabo pregada para o mundo dentro da religião. Eu sou liberto, porque eu conheci a verdade de Deus, que é Jesus, e não sou mais um membro, um produto, uma particularidade, uma propriedade do sistema religioso. Eu não estou mais com as correntes do sistema que escraviza a pessoa aqui na mente, ó. O povo dentro do sistema religioso é escravo mentalmente. A corrente de Satanás está prendendo ele no entendimento corrompido. Perdidos de Deus. Eu sou liberto porque eu conheci a verdade. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Então vocês que estão com as suas vidas devotas, escravas, servindo, praticando, centralizando os seus viverem, se colocando como propriedade e um produto do sistema, onde vocês estão servindo como se fosse para Deus, vocês continuam perdidos, adorando a Deus em vão, sacrifício de tolo. Pensam que estão em Deus, estão mortos, separados de Deus, pelo entendimento corrompido. É o que Paulo vai dizer aos Efésios 4, 17 e 18. Estão separados de Deus pela dureza do coração, pela ignorância de não ter o conhecimento da verdade e pelo entendimento entenebrecidos. Estão separados de Deus. Meus amados, não importa qual é a religião que tu esteja,
Não importa qual é a religião que tu seja, um praticante devoto, ativista, defensor, te converte a Cristo. Faz como Paulo fez. Renuncia esses valores e princípios de vida que tu vive na religião pela religião. Considera como esterco pelo conhecimento de Cristo que tu está tendo agora. Se converte a Deus. Não é estando e aderindo a uma religião. Se converte a Deus. Crendo no que o Evangelho revela e mostra que é Jesus para a tua vida, está sendo aprovada e aceita por Deus. Se converte a Deus pelo entendimento transformado, com a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, que é o Evangelho. Que o diabo trabalha para manter o povo nas trevas, do engano e da mentira, privando as pessoas da luz de Deus, o Evangelho de Cristo. É o que está escrito na palavra, irmão. Segundo as Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não contemplem a verdade do Evangelho, para que a luz do Evangelho de Cristo não alcance e ilumine o entendimento deles. E aí o diabo cega, endurece o coração, para que eles estejam vivendo escravizados dentro de igrejas evangélicas, mas sem o entendimento do Evangelho. Para que eles consagrem e devotem suas vidas dentro das religiões, mas vivendo uma vida para Deus sem entendimento do Evangelho. E o próprio Jesus vai dizer que esse é o trabalho do diabo. Tirar o entendimento do Evangelho das pessoas, para que as pessoas não se salvem, crendo na palavra. Porque salvação não está nessa ou naquela igreja. Salvação não é por esse ou aquele ritual ou cerimonial de igreja. Salvação não é por essa ou aquela obra ou caridade de igreja. Salvação é pelo conhecimento do Evangelho, crendo em Cristo, que o Evangelho mostra. Quem crê será salvo. E o diabo trabalha para tirar o entendimento da vida do homem, para que ele não se salve. O diabo trabalha para tirar o entendimento do homem, para que ele perca e continue perdido da direção de Deus. Esse é o propósito de Satanás. Perverter, distorcer, falsificar a verdade do Evangelho, para que as pessoas fiquem aí vivendo essa adoração vã, fiquem aí vivendo esse sacrifício de tolo, fiquem aí vivendo essa fé reprovada, em nome de Deus, nas manifestações de adorar a Deus, louvar a Deus. Jesus é lindo, Jesus é grande, eu te amo, Jesus, tu és o Senhor, tu és o Salvador, com o entendimento corrompido, por meio da mentira que Satanás prega para vocês, dentro das religiões, usando esses líderes falsificadores da palavra, ministros de Satanás, que dizem que são homens de Deus, pervertendo vocês do entendimento da verdade do Evangelho. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eu vou dar 2 textos aqui para encerrar. E eu quero convidar você com atenção para entender esses textos aqui, que eu vou dar para você, para lhe ensinar, porque é ensino dos apóstolos. Foram os apóstolos aqui ensinando a igreja, advertindo os irmãos. E é esse ensino que devemos ter e receber para a nossa vida cristã. É o ensino de Cristo, da doutrina que foi dada pelos apóstolos, a doutrina de Cristo. O que eles advertiram, o que eles ensinaram o povo. Não era o que o povo tivesse dentro de igreja. Não era que o povo tivesse cuidado para não sair de igreja. Não era que o povo tivesse escravizado, submisso, subjugado na autoridade de líderes dentro de igreja, como autoridade de Deus para a vida deles. Olha qual era a prioridade dos apóstolos. Corrigir, orientar, advertir os irmãos. Vê uma delas aqui. Eu vou dar 2 textos. Eu peço a você atenção nesses textos que eu vou dar. E eu vou ministrar para você a aplicação do texto para instruir você. Vamos lá. Primeiro texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Essas doutrinas de demônios vai ser pregada pelos homens que pregam a mentira de Satanás. E Paulo vai dizer que é o Espírito de Deus que estava advertindo e levando para os irmãos a advertência. Que muitos vão apostatar da fé, e já estão. Ao longo dos séculos, desde que Paulo, nesse momento, relatou isso aqui, o povo vem apostatado da fé. E hoje, a apostasia banalizou, virou moda. Esse evangelho anátema que o povo vive, a apostasia da fé, nos ensinamentos desses homens que dizem que são de Deus, dentro dessas igrejas que dizem que são casa de Deus. O povo está vivendo apostado, afastado da fé, reprovado da fé, pela apostasia da fé. Então Paulo vai aqui advertir a Timóteo, na sua primeira carta 4:1, que muitos vão apostatar da fé. E qual é o motivo de eu abandonar e se desviar da fé? Seguindo doutrina de demônios. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 16, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Meus irmãos, é isso aqui que o cristão tem que priorizar. Não é a vida de escravidão e devoção dentro da igreja, em atividade de compromisso, de trabalho, de culto, de eventos. A vida do cristão tem que ser priorizando o conhecimento, a doutrina, a palavra. Para que a nossa vida se mantenha em Deus, não é dentro da igreja, é no conhecimento da palavra, na doutrina de Cristo, com entendimento. E Paulo vai dizer, olha, cuidado. Muitos vão apostatar da fé. Qual é o motivo da apostasia? Qual é o motivo do abandono, do desvio da vida com Deus? Porque vão estar sendo instruídos, conduzidos, formados e vivendo por ensinamentos, doutrina, instrução de demônios. E Paulo vai dizer, e você tem que ter cuidado na sua vida, na doutrina de Cristo. Porque é isso que tu tem que fazer para se manter no caminho e não se desviar. Paulo vai dizer isso na mesma carta, no mesmo capítulo, no versículo 16. 1 Timóteo 4,16. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina, Timóteo. Fazendo isso te salvarás. Esse é o conselho para você. Esse é o ensino da palavra para você. Não tem dificuldade de aprender isso. Não precisa ser intelectual, ter curso de teologia para ministrar isso, esse ensino, essa instrução, essa correção, essa advertência para o povo. Cuidado para você não desviar da fé. Observação. Se você estiver na fé. Porque só pode desviar da fé quem está na fé. A fé em Cristo para a salvação. Muitos vão estar desviando dela porque não são prudentes, não estão vigiando. Por isso que Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. Tenham cuidado, se precavenham contra os falsos ensinadores e profetas. Por quê? Para que vocês não venham ser desvirtuados, desviados da fé pelos ensinamentos deles. Vocês têm que ter prudência e perseverar na fé em Cristo, no conhecimento, na direção de Cristo. Porque muitos estão apostatando da fé, porque não estão sendo prudentes, estão recebendo tudo que dizem que é de Deus. Eita, Deus está ali no monte, eu vou lá buscar Deus no monte. Deus está na campanha, no pacto, no voto, dentro da igreja. Hoje tem culto de milagre, tem culto de poder. Hoje tem decreto, tem revelação de Deus ali, aqui e acolá. E o povo tudo dentro desses movimentos heréticos. Heresias de perdição, que está fazendo o povo abandonar a fé, negando a Jesus. O outro texto que eu vou dar, vem cá comigo. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Por favor, escute a palavra. O ensinamento, a luz de Deus para a tua vida. Olha o que diz o apóstolo Pedro, advertindo os irmãos. O segundo texto, para a gente encerrar. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje está blasfemado, irmão. É blasfema isso que estão vivendo aí, em nome de evangelho. Estão blasfemando contra a verdade do evangelho. Olha o que diz o versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavra fingida. É o que esses homens têm feito do povo. Por ganância, por cobiça, por avareza, por causa de ganho. Estão levando o povo a viver a maldição, fazendo do povo negócio, comercializando a fé, usando o nome de Jesus para ganhar fortunas e manter os seus impérios para sua posição de glória, subjugando o povo na autoridade e no domínio deles. E o povo tudo perdido, como negócio desses homens, mantendo a ostentação desses homens. É a palavra que nos adverte isso. Mas o povo não quer saber da palavra. Aí Pedro vai dizer, e por avareza farão de vocês negócio, com palavra fingida, o que há de mentira, sendo pregado em nome de Deus aí, irmão. Sobre vós, os quais, de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O juízo é um fato, é uma realidade, irmão. A sentença do homem não vai ser revogada se o homem não buscar o caminho que Deus mostra para ele ser absolvido da sentença. O homem pode estar prosperando, pode estar triunfando, pode estar na glória, pode estar lá no púlpito entre as multidões. Ai desse homem, se não tiver convertido verdadeiramente a Cristo, se não tiver vivendo a verdade do Evangelho, tudo que ele está vivendo aí dentro da influência da mentira de Satanás, não vai livrá-lo da sentença e da perdição. A sentença de Deus não dormita e não deixará de vir sobre aqueles que não correrem para buscar o socorro de Jesus. O socorro em Jesus. É Ele que nos livra da sentença, do juízo. E aqui, vamos voltar para o texto. Escutem o que Pedro está advertindo aqui. É o que está acontecendo hoje, irmão. Pedro vai dizer, irmãos, cuidado. Isso já aconteceu aos falsos profetas lá atrás, no tempo de nossos pais. E hoje também entre vós, aqui, no nosso tempo atual, vão surgir falsos doutores, mestres, homens que dizem que são autoridades de Deus, trazendo ensino, visão, revelação. Eles vão trazer heresia de perdição para vocês. Só que vocês não vão perceber se não for prudente, porque as heresias de perdição, elas vão ser infiltradas no entendimento de vocês encobertamente. Eles não vão negar e não vão pregar o evangelho falsificando diretamente. A estratégia do diabo na mente desses homens, a sabedoria do inferno, vai levar eles a manipular a palavra de Deus para que encobertamente apliquem a heresia, o veneno espiritual para matar a tua alma da comunhão com Deus, que é o falso ensino, heresia de perdição, doutrina de demônios, tudo isso sendo colocado para o povo na instrução de vida, de fé com Deus, para o povo viver encobertamente. Não, isso aqui é para Deus. Não, isso é de Deus. Isso a palavra mostra. Eles vão manipular a palavra. E Pedro vai dizer, eles vão introduzir no meio de vocês, encobertamente, heresia de perdição, que levará vocês a negar o Senhor Jesus. Eles já negaram. E tudo que eles ensinam, e vocês estão aí seguindo e praticando, está levando vocês a negar o Senhor Jesus. Não, mas eu não nego Jesus. Jesus é meu Senhor, eu creio nele. Isso aí não é o que Deus quer. O que Deus quer é o entendimento. Na palavra você diz que ama, que adora a Deus. Mas no entendimento você está corrompido, afastado de Deus.
Esse povo me honra com lábios, mas o coração está distante de mim, o entendimento. Deus não está preocupado com tua expressão verbal, com tua manifestação emocionalística, chorando, gritando, dizendo: Deus, eu te amo, tu é lindo. O que Deus quer de ti é o entendimento transformado, é o conhecimento da verdade, por onde tu tem que estar vivendo para uma vida com Deus. Não é dentro dos movimentos emocionalísticos, dentro da vida de fé em Deus sem entendimento. E Pedro vai dizer: vão introduzir entre vocês, encobertamente, heresias de perdição, que levará vocês a negar ao Senhor. Irmãos, quantas heresias o povo está vivendo em nome de fé em Deus? Não, é batismo, é ceia, é guardar sábado, é dar dízimo. Olha, é o monte. Olha, é a campanha, é o pacto, é o voto, é a água ungida, é o sal grosso, é a água benta, é o crucifixo, é escapulário, é o rosário, é o terço, é a fogueira santa, é o culto da vitória, é o culto da marcha. Tudo isso é heresia de perdição. Doutrina de demônios, doutrina calvinista, predestinação incondicional fatalista. Você não perde salvação. Doutrina de demônios leva você a acreditar que é um escolhido, que não precisa mais de nada, que você foi escolhido para o céu, o outro para o inferno, que tem que viver uma vida centralizada dentro de uma igreja para ser de Deus. Se não estiver na igreja, não tem comunhão com Deus. Doutrina de demônios, ensinamentos que tira você da vida com Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui, que vai ser colocada, infiltrada subliminamente no entendimento do povo, práticas, conceitos, meios, princípios, valores, que o povo vai viver como se fosse para Deus, que vai levar o povo a negar Jesus. Eu vou te mostrar alguns. Vamos lá. Batismo nas águas, heresia de perdição, que o povo pratica como meio de salvação, meio de graça. E os pastores pregam isso. Se não for batizado, não é salvo. Está levando você a negar Jesus. Não, mas eu creio em Jesus para salvação. Mas você está no entendimento de que se não for batizado, não é de Deus. Tem que ser batizado. Dá dízimo. Heresia de perdição. Você tira o foco de Cristo, onde tu tem que priorizar a tua vida é na fé, no conhecimento de Cristo, e vai priorizar a tua vida no ritual, no sacrifício, em tarefas, em compromisso. Tu vai consagrar e devotar a tua vida, não é a Cristo, pela palavra. Hoje, você vive uma vida devota e consagrada às igrejas, pela devoção, pela obediência, pelas práticas, onde você consagra seu viver, centraliza a sua vida dentro das igrejas, sobre regra, norma, trabalho, metas, compromissos, atividades. Porque é isso que faz você pensar que leva você a ser de Deus. E isso aí faz você negar a Cristo, se perder da vida com Deus pelo entendimento corrompido. Quando você vive isso nesse entendimento, o seu entendimento está corrompido da verdade do Evangelho. Isso leva você a se perder de Deus, irmão. Porque Deus nunca vai te aprovar escravizado dentro de igreja. Deus nunca vai te conceder a graça da salvação porque tu se batizou, porque tu dá dízimo, porque tu guarda sábado, porque tu está dentro de uma igreja, porque tu é religioso dessa denominação, porque tu é bonzinho, porque tu faz caridade, porque tu usa o terço, reza o escapulário, o rosário. Deus nunca vai te conceder a graça dele por nenhum desse meio que tu está aprendendo a viver, escravizando tua vida como se fosse para Deus. Isso é heresia de perdição, irmão. Desperta, irmão. Aprende de Cristo. Conheça a verdade que é Cristo. O que Ele ensinou. Coloca a tua vida guiada por Ele. A luz de Deus é Jesus. O guia de Deus para a nossa vida com Deus não é pastor, nem papa, nem padre. Nem nenhum líder religioso. É Jesus Cristo. Ele não mandou seguir a nenhum apóstolo, nenhum líder. Ele disse, sigam a mim. Venham a mim. Creiam em mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras, sejam fiéis até a morte.
perseverem até o fim para ser salvo, com a vida guiada, dirigida, firmada, alicerçada em Cristo, por Cristo. Que Deus assim continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Se quer mais instruções, se quer mais esclarecimento, se quer mais o alimento de Deus para a tua vida, de fé com Ele, vai lá no meu canal no YouTube, aqui no Face, no Quai, tem vários vídeos com vários assuntos, esclarecendo vários temas, iluminando a tua mente da verdade que tu precisa conhecer, diante da mentira que tu vive. Esse é o meu trabalho. É comunicar a verdade, é trabalhar para levar o conhecimento da verdade. Eu faço a minha parte, eu coloco o trabalho à disposição, eu lanço a semente, crê ou não, é de quem ouve. Deus me usa para proporcionar para você a instrução, a correção, o ensino dele para a tua vida. É você que tem que ser prudente, analise tudo, retenha o que é bom. E o que é bom é aquilo que Jesus ensinou. Porém, use essa tática para se defender das heresias, dos ensinos heréticos, do evangelho anátema. Tudo que estão ensinando para você como se fosse de Deus, não importa quem seja o indivíduo, quem seja o título de pastor, de padre, de papa, não importa quem seja a autoridade que diz que é a autoridade de Deus, mas você tem que se conduzir, não é pela autoridade de líder religioso, é por Cristo, pela palavra dele. A autoridade de Deus para a nossa vida é Cristo, a palavra. E se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Observe se o que o indivíduo está ensinando é o que Cristo ensina. É a doutrina de Cristo. Se não for, se a parte dele, não receba esse ensinamento. Sai do meio deles. Conheça a verdade e seja liberto. Agora, para você ser liberto, para você discernir a doutrina de Cristo e a doutrina de demônios, você tem que ter o conhecimento da verdade. Como é que você vai conhecer a verdade? Vai se proteger da mentira se não conhece a verdade. Não é isso? Como é que você vai discernir o que é ouro e o que não é ouro, se você não conhece o ouro? Então, para você ter o conhecimento de Cristo, para você se defender da fé e não ser levado por falsa doutrina, você tem que conhecer a verdadeira doutrina. Para você não ser levado pela mentira, você tem que conhecer a verdade. Para você não viver uma fé perdida de Deus, uma fé vã, reprovada por Deus, você tem que ter o conhecimento da verdadeira fé. Então, tudo é questão do conhecimento. É preciso ter o conhecimento da verdade para ser liberto da mentira. Não tem como você ser liberto. Não adianta ir para culto de campanha, pacto, voto, culto de libertação, quebra de maldição, trabalho para a libertação. Não adianta. Isso tudo é misticismo. Isso tudo é heresia. O Evangelho não ensina ritual. O Evangelho não ensina nenhuma vida de objeto de sacrifício, de penitência, de flagelo. O Evangelho não ensina ninguém a viver o misticismo, buscando Deus ali, aqui e acolá, centralizando o ambiente, mistificando o objeto, vivendo o ritual cerimonial como meio de graça. Isso tudo é paganismo, isso tudo é heresia, isso tudo tira você da verdade do Evangelho. Leva você a estar no anátema. Conheça a verdade e seja liberto. Esse que vos fala, o irmão Wellington Ramos, pede a Deus por nossas vidas, que estamos em Cristo, que possamos ser firme, constante e abundante, sempre perseverando na fé, em oração, buscando cada dia mais, aprendendo, conhecendo e prosseguindo no conhecimento de Cristo. Nós que estamos em Cristo, devemos ser prudentes, vigiar com a nossa vida de fé, guardando a doutrina de Cristo e andando no entendimento do Evangelho, por onde permanecemos na salvação. Porque senão, perdemos a direção da salvação. E o pior de tudo, continuando pensando que está na salvação. Porque muitos que estão mortos pensam que estão vivos. Muitos que estão perdidos de Deus pensam que estão andando com Deus.
Por quê? Porque o diabo cega. E a palavra é que abre os nossos olhos espirituais. A palavra é que ilumina o nosso entendimento. Mas muitos permanecem cegos porque desprezam a luz, tapam os ouvidos para a palavra, porque o diabo tira deles a palavra, para eles não se salvarem crendo na palavra. Então que Deus ajude você ainda que não conheceu a verdade, que você possa estar agora conhecendo a verdade e se convertendo a essa verdade e conduzindo tua vida na verdade pela verdade, para se manter na vida de Deus, na salvação de Deus, na promessa de Deus para a vida eterna, quando deste mundo a gente partir. Porque só vai prevalecer na eternidade com Deus quem partir deste mundo em Cristo, na verdade de Deus. Amém?